Sejam bem-vindos a mais uma palestra virtual da Sociedade Espírita Ramatiz, organização cristã espírita especializada em tratamentos espirituais fundamentados em Jesus, Kardec e Ramatiz. Acompanhem o nosso canal e divulguem nosso trabalho nas suas redes sociais. Se gostar da palestra, não se esqueça de deixar seu like. Convidamos todos a se inscreverem no nosso canal e ativarem o sininho de notificações para manterem-se atualizados sobre novas palestras. Sob a orientação dos guias espirituais de nossa casa, informamos que ao final da palestra virtual serão irradiados passes espirituais. Para que isso ocorra e você se beneficie dos passes, recomendamos que assista integralmente à palestra com a mente e o coração concentrados, de forma a estabelecer a sintonia e o ambiente adequados para o recebimento das vibrações dos passes doados pelos amigos espirituais. Ao seu lado, coloque um copo ou uma garrafa com água para que seja fluidificada com os bálsamos necessários. Graças a Deus, paz e serenidade em nossos corações. Meu nome é Wilcer, médium e expositora da Sociedade Espírita Ramatiz. Nossa palestra de hoje terá como tema os elementais, os espíritos da natureza, tendo como base o livro Mensagens do Grande Coração, psicografada por Amélia Pauriello Marques, numa orientação de Ramatiz, segunda parte, capítulo 6. Também livros da codificação espírita e atualidade do pensamento espírita do Espírito Viana de Carvalho através de Divaldo Franco e alguns estudos na internet. A nossa casa, a Sociedade Espírita Ramatiz, é uma casa espiritualista universalista, que não cerceia a nossa liberdade de buscar, estudar, aprofundar, para que possamos realmente reconhecer através da razão, assimilar as mensagens que nos são trazidas. Ramatiz nos diz que a lei de toda criação é a evolução. Lei de Deus, que tem por base maior dar a cada uma de nós, centelhas criadas por Ele, a capacidade de buscarmos, cada vez mais, nos reaproximarmos dessa luz que habita dentro de nós. Porquanto Deus é o princípio e o fim de tudo. Essa lei faz com que haja uma harmonização em toda obra da criação. Uma harmonização que indica a justiça de Deus, não premiando nem tirando as possibilidades que nós trazemos de vivenciarmos essa realidade. Essa nossa caminhada é sempre para frente. A uniformidade desses ensinamentos denotam com certeza a misericórdia divina. No Livro dos Espíritos, na questão 604, Kardec fez a seguinte pergunta aos espíritos: Deus criou seres espirituais e intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade? E eles pediram: tudo na natureza se encadeia por elos que ainda não podeis apreender. Não há elo perdido. Tudo está perfeitamente ligado, condicionada a essa sabedoria divina. E os espíritos continuam: na natureza, tudo se harmoniza mediante leis gerais. É aí, de acordo com essas leis,
dentro do processo que caminhamos, que a alma, ou seja, nós, espíritos já encarnados, nos ensaiamos para a vida e desenvolvemos pelo exercício, ou seja, pelo nosso trabalho, pela nossa busca, pelo nosso querer, desenvolvemos justamente as nossas primeiras faculdades. E eles nos dizem, olha que maravilha, admirável lei da harmonia, da qual o vosso espírito, ou seja, nós, ainda crianças espirituais, não podemos abranger o seu conjunto, a sua finalidade, o seu objetivo. E justamente por muitas vezes não termos condições de compreendermos, de absorvermos, através dessa nossa compreensão, esse conjunto, muitas vezes nós nos revoltamos, muitas vezes nós achamos que não há perfeição da natureza. E eles continuam, é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou pelo átomo. O termo elemental, como esse termo, ele não existe dentro da obra da codificação. Mas a ideia, sim. Esse termo foi muito usado na teosofia e também pelos povos antigos. Ramatiz nos esclarece que clarividentes, ao buscarem entender o plano astral, perceberam a presença sui generis de alguns seres que buscavam trabalhar, buscando ajudar a natureza. Através dessa percepção, dessa clarividência, ou seja, poder perceber as coisas além dos olhos físicos, eles verificaram que esse trabalho, que trazia uma característica fundamental, levou-os a entender que eles estavam um pouco mais evoluídos que os animais e menos evoluídos que os homens. Ou seja, estaria entre os animais e os homens. Como classificá-los, então? Aí nós vamos pensar o seguinte, são ainda embriões de mentes humanas, como nos diz Ramatiz, individualizados, inteligentes, porquanto foram criados por Deus, e também multiformes. São seres que recuam diante daquilo que para eles represente o desconhecido, mas quando adquirem confiança, podem se tornar até submissos, por isso, em algumas vezes, eles são utilizados da maneira que não seria o propósito divino pelos homens. E quando eles adquirem essa confiança, porquanto eles não percebem qual é a intenção daqueles que estão se aproximando, eles podem tornar-se até submissos a essas pessoas. Mas eles não existem para se tornarem subservientes do homem. Eles existem, sim, para agirem em relação aos fenômenos da natureza. Eles são responsáveis pelas sutilezas que não podemos perceber ainda através dos sentidos físicos. São veículos da vontade divina, trazendo a possibilidade de serem os potencializadores das forças, das leis, dos processos naturais. E aí Kardec também fez uma pergunta aos espíritos a respeito disso tudo
que os elementais agem em relação à natureza. E a pergunta foi a seguinte, pergunta 536 A e B. Os grandes fenômenos da natureza têm todos um fim providencial, ou seja, não acontecem ao acaso? E eles responderam, tudo tem uma razão de ser. Nada acontece sem a permissão divina. Até o agitar, perguntou Kardec, até o acalmar ou dirigir os aspectos da natureza? E eles responderam, evidentemente. Deus não exerce ação direta sobre a matéria. Encontra agentes em todos os graus da escala do mundo. Aí a gente para e reflete. Nós também somos agentes, mas agentes que já temos a capacidade de discernir, de buscarmos conhecer essas leis que governam tudo aquilo que existe na criação. Como será que nós, através dessa capacidade de discernir, de utilizarmos a nossa inteligência, estamos sendo agentes das leis de Deus? E aí, Kardec pergunta, mas esse esclarecimento não foi tardio? E eles respondem, todo esclarecimento é suscetível de ser aperfeiçoado. Nada acontece com violência. Jesus nos dizia, nós encontramos isso no Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 26. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Esses irmãos, esses seres, eles ligam-se aos 4 elementos da natureza: a terra, a água, ao ar e ao fogo, de acordo com a sintonia vibratória, de acordo com aquilo que eles necessitam. Eles atraem justamente aquilo de que eles necessitam. Por exemplo, no elemento terra, nós encontramos os chamados gnomos, que no dizer de Ramatiz são os mais próximos do ser humano. São aqueles que protegem as florestas, que protegem as matas, que protegem os desertos, que protegem os animais. Temos também aquele que se ligam ao elemento água, que seriam as ondinas, a purificadora da vida. A água, ela é criativa e o local principal que elas mais gostam são justamente as cascatas. Temos o elemento ar, daqueles chamados silfos, que trabalham os furacões, que são tão essenciais à vida quanto a água. É o alento divino, é a força, é o poder. Temos aqueles que se ligam ao elemento fogo, que são as chamadas salamandras, que geralmente sugerem uma forma humana e se ligam aos fenômenos naturais ligados ao fogo. Fenômenos naturais ligados ao fogo. Ted Andrews, um autor e um professor americano que estudava a parte esotérica e também a clarividência, ele fez uma correlação dos elementais, de acordo com os elementos a que se ligavam, com alguns contos e deuses. Vamos ver só. Ele disse o seguinte, dentro do seu estudo, dentro da sua percepção.
No elemento terra, nós podemos encontrar como contos a Branca de Neve e os sonhos de uma noite de verão. E com os deuses, Plutão, Gaia e Deméter. No elemento água, nós podemos encontrar como contos a fonte das águas claras e o peixe descontente, deuses Poseidon e Afrodite. No elemento ar, nós podemos encontrar como contos o deus do trovão, Dédalo e Ícaro, e entre deuses, Odin e Juno. E no elemento fogo, nós podemos considerar como contos Moisés e a sarça ardente, a filha do sol, e entre deuses, Ra e Apolo. Amélia faz uma pergunta a Ramatiz. Como entender esse aproveitamento mais ou menos profundo da energia por parte da centelha divina? E Ramatiz responde o seguinte: a evolução é um abrir de novas portas do espírito. Ele corrobora, ele ratifica aquilo que ele nos diz no início desse capítulo. A lei do aperfeiçoamento, diz ele, é inerente a todos nós. É como se fosse uma palavra mágica que nos impulsiona e que está gravada de forma indelével na partícula de luz que somos todos nós. Os elementais, nos diz ele, são um exemplo do universo de conhecimentos da realidade da vida a ser descoberta pelo espírito imortal. Eu, um universo de átomos, um átomo no universo, nos diz Richard Feynman, um físico teórico do século XX. Jesus nos dizia o seguinte: tudo isso que eu faço e muito mais podereis fazer, porquanto sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós. Quando Tales de Mileto nos dizia que os deuses enchiam o mundo em todas as suas dimensões, ele estava ratificando a proposta espírita de que a estrutura planetária, nos seus mínimos detalhes, é controlada por Deus através dos espíritos incumbidos da manutenção da Terra. A lei do trabalho, a lei de servir, a lei de cooperar, lei da vida. Gabriela Mistral nos fala a respeito do prazer de servir. Toda a natureza, diz ela, é um anseio de serviço. Serve a nuvem, serve o vento, serve a chuva. Onde haja uma árvore, planta você. Onde haja um esforço que todos se esquivam, aceite-o você. Há uma alegria de ser justo, mas há, sobretudo, a maravilhosa, a imensa alegria de servir. Que triste seria o mundo se tudo estivesse feito, se não existisse uma roseira a plantar, uma obra a iniciar. Que não chamem somente os trabalhos fáceis. É tão bonito fazer o que os outros se recusam, mas não caia no erro de que só há mérito nos grandes trabalhos. Há pequenos serviços que são bons serviços.
arrumar a mesa, organizar os livros, pentear uma criança. O servir não é trabalho de seres inferiores. Deus, que dá o fruto e a luz, serve. Poderia chamar-se assim, aquele que serve. E tem os seus olhos fixos em nossas mãos e nos pergunta a cada dia: você serviu hoje? A quem? À árvore? Ao seu amigo? A você mesmo? A quem servir em cada dia que nasce? Que a pureza da alma, da água, fecunde a terra. Que a luz do fogo se acenda. Que o ar se espalhe por todos os cantos do universo. Muita paz a todos. Obrigado. Um beijo no coração de cada um. Que assim seja. A partir de agora, concentre-se no nosso salão de tratamentos e leve sua mente até lá. Feche seus olhos. Respire calmamente. Procure relaxar e mantenha a mentalização do salão. Entre em prece. Sinta-se em paz e de forma receptiva. Neste momento, as energias irradiadas pelos amigos espirituais envolvem você em ótimas vibrações de paz, de luz, de saúde e de vitalidade. A luz jorrada sobre você te traz serenidade e harmonia. Peça à espiritualidade que fluidifique sua água com medicamentos e energias balsâmicas mais necessários. Tenha a certeza de que você foi beneficiado ou beneficiada. Agora abra seus olhos. Respire fundo e calmamente beba sua água, absorvendo os fluidos nela contidos. Procure manter bons pensamentos e sentimentos ao longo de seus dias. Agradeça aos amigos espirituais por estas bênçãos de luz. Gratidão pela sua atenção. Muita luz e até a nossa próxima palestra.